Olá, boa noite. Começando o nosso Câmara Debate. O tema do programa de hoje é o futuro da praia de Taquarinhas. Uma das últimas praias preservadas do litoral catarinense que a qualquer momento pode ir a leilão. Isso porque ela está de posse da Caixa Econômica Federal. Você que está nos acompanhando vai ter a oportunidade de entender neste programa de hoje o porquê isso está acontecendo e como este problema pode ser resolvido. O Câmara Debate começa agora. E para falar sobre o tema de hoje, o futuro da Praia de Taquarinhas, eu recebo o vereador do PP, André Meirinho, o presidente do Instituto Ideia, o Cristiano Voitina, e também a doutora em Conservação da Natureza, Rosemary Carvalho Marenzi. Primeiramente, quero agradecer aos nossos convidados por estar aqui conosco para tratar desse tema, eu entendo que bastante preocupante para quem é da região. É uma praia que nós sabemos bastante frequentada por turistas e bastante conhecida no mundo inteiro, podendo a qualquer momento vir a leilão. Mas vamos, antes de falar sobre o tema, a apresentação individual. Senhor Cristiano, boa noite, espero não ter errado o seu sobrenome. Voitina, estava certo? Estava certo. Então tá bom, boa noite, tudo bem? Boa noite, Joaquim, aos telespectadores da TV Câmara. Obrigado por estar aqui com a gente para tratar desse tema tão importante. Doutora, boa noite, tudo bem, doutora? Boa noite, tudo certo, e é um prazer estarmos aqui. Obrigado também por estar aqui conosco. Vereador André Meirinho, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu sei que o senhor acompanha bastante esta situação ali, tem se empenhado para resolver o problema e vamos tratar desse assunto. Eu gostaria, além do seu boa noite, que já aproveitasse para apresentar os nossos convidados. Tudo bem? Obrigado. Boa noite, Lacerda. Boa noite, Cristiano. Boa noite, professora Rosemary, todos que nos assistem na TV Câmara. De fato, um tema muito importante para Balneário Camboriú, relacionado à questão ambiental, sim, mas também um grande atrativo da cidade de Balneário Camboriú. E temos aqui especialistas, eu diria que são as pessoas que mais entendem da praia de Taquarinhas por todo o envolvimento, além de técnico, o Cristiano Voitina, que é biólogo, que é presidente do Instituto Ideia, que está desde 2005, mais ou menos, em função da causa de Taquarinhas, que tive aí a possibilidade como cidadão, depois de estar me engajando ao movimento aí há cerca de 10 anos, e a professora Rosemary, que então doutora e possui doutorado em Conservação da Natureza e à frente do Laboratório de Conservação e da própria Univale, de Gestão Costeira, e que tem sido grandes parceiros nas mais diversas fases do aspecto de Taquarinhas, na busca de manter a praia preservada. Então, têm sido parceiros há muito tempo e entendem muito do assunto. Então, realmente, temos especialistas aqui para poder debater do futuro de Taquarinhas. Que bom. Vamos começar pelo Instituto, para a gente entender um pouquinho qual é o papel do Instituto nesse contexto, já que, como disse o vereador, desde 2005 vocês vêm fazendo um trabalho para tentar manter a praia preservada. Qual é o trabalho do Instituto nesse tempo todo? 2005 para cá, se não me falha a memória, a LAP já estava construída? A rodovia? Ah, sim. Já tinha a rodovia. Foi a partir daí que surgiu o Instituto. Isso. Na verdade, a Taquarinhas está dentro de uma APA, que é uma área de preservação ambiental. Quando passou a Interpraias ali, foi decretado como APA aquela região ali. E o IDEA é de utilidade pública. E daí o que acontece? O IDEA foi fundado em 2005 e daí já vinha uma preocupação já com Taquarinhas, que o foco do IDEA é educação ambiental e recuperação de área degradada. Mas às vezes não precisa recuperar uma área, às vezes vale mais a pena conservar uma área que já está no estágio de preservação muito bom. Aí como a gente notou que estava correndo perigo, então a ideia foi muito bom, a ideia nesse movimento, porque a gente deu muita palestra explicando
sobre o que era uma área de preservação ambiental, o que era aquela praia em si, né, para a natureza, a importância daquela praia e para o turismo também. Então a gente trabalhou muito com educação e com mobilização social, porque teve alguns momentos que a gente quase perdeu essa praia, né? O primeiro momento queria ser loteada, aí depois veio para se fazer um resort. Então sempre ideia junto, mostrando que não poderia se construir lá por vários motivos, né? Cristiano, só para que o nosso telespectador entenda, a gente está falando Praia de Taquarinhas, muitas vezes pode existir uma certa confusão. Qual é essa área que vocês estão questionando, inclusive que ia ter loteamento? Qual é a distância dela da orla da praia que vocês estão buscando a preservação, para a gente entender? O terreno que foi comprado ali todo é uma área de 60 hectares, né? Então, assim, a própria praia em si ali, na verdade, ela é pública, não poderia se construir e tem um afastamento que tem que ter ali do praia-mar. Ela seria incorporada nesse empreendimento, a praia, no caso? É porque, na verdade, eles são proprietários de toda a área em volta. Então, certo. Na verdade, eles têm todos os acessos, eles têm tudo ali, né? Então, aí o que acontece? Mas daí não seria transformaria também o visual, a paisagem daquele ambiente lá. E a própria perturbação da fauna pelas pessoas, por luzes, e as pessoas tá ali, né, no caso que iria ser, no primeiro momento, um loteamento, não aconteceu, mas o próprio resort também, né? O turista, o hóspede, ele quer aproveitar e ali tem toda a vegetação, porque é uma vegetação de restinga e é um dos biomas mais ameaçados do mundo, porque quase grande parte da população está próximo. No Brasil mesmo, 70% da população está mais nessa área de Mata Atlântica e próximo da restinga, né? Certo. Doutora, fala um pouquinho do seu envolvimento dentro desse projeto, dentro dessa preocupação com a conservação dessa área. De que forma a senhora está atuando e pode ajudar nesse processo e como vem ajudando? Certo. Então, nós fomos procurados ali na Univale, acho que talvez em 2008, 2009, né? Que foi quando a IDEA começou esse movimento, né? Mobilizando a comunidade numa resistência, né? Da ocupação desse espaço. Então, nós fomos procurados no sentido de dar um suporte técnico, né? Porque todo o processo, né? Pensando qual seria a melhor estratégia, né? Para a gente conseguir conservar aquela área. E já naquele momento se tinha como a melhor estratégia a transformação da área numa unidade de conservação, né? Então, para você transformar a área numa unidade de conservação, existe um processo tanto legal quanto também técnico, né? Tem os passos, as etapas. Então, a gente foi procurado nesse sentido. O nosso laboratório lá, ele chama o Laboratório de Conservação e Gestão Costeira. Ele dá assessoria, essa é uma das questões que ele trabalha, né? E junto também existe um projeto que é de extensão, que chama Unidades de Conservação é Preciso, né? Então a gente dá atendimento também nesse sentido, né? De poder estar orientando e acompanhando o processo. Certo. Vereador, dentro desse contexto, qual o posicionamento dos poderes públicos com relação a essa situação? A praia pode vir a ser ocupada por resort, essas coisas todas. Como é que faz isso? Importante até a possibilidade da gente fazer um resgate, né, de uma série de trâmites que ocorreram. Na época, ainda em 2009, por engajamento da sociedade, Instituto IDEA, a professora Rosemary também, em conjunto dando toda a assessoria, foi protocolado um projeto de lei na Assembleia Legislativa pelo então deputado Sargento Amaury Soares, buscando criar uma unidade de conservação como um parque estadual da Praia de Taquarinhas. Pois ele acabou protocolando esse projeto novamente em 2011. O Instituto IDEA tinha levantado já um abaixo-assinado com mais de 10 mil assinaturas. E, em função disso, a Assembleia Legislativa fez uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú com amplo apelo favorável pela sociedade para que fosse uma unidade de conservação, né, um parque estadual, um parque municipal, e que não fosse, né, um empreendimento como um resort, por exemplo.
Então, só que esse projeto acabou ficando parado na Assembleia Legislativa. Por um deputado, acabou segurando muito tempo. Enquanto legislador, eu ainda como vereador suplente em 2016, fiz uma moção à Assembleia Legislativa, aprovada pelos colegas vereadores, para que aquele projeto voltasse a tramitar. Fiz indicações ao ex-prefeito Edson Periquito e ao prefeito atual Fabrício de Oliveira para que criasse uma unidade de conservação naquele local. Repeti esses atos como vereador em 2017, mas enfim, encaminhávamos os atos, mas não ocorriam novos feitos, né? Mas aí a partir do final do ano passado, início desse ano, quando a Caixa acabou tomando aquele espaço, né, como pela operação de crédito não paga pela empresa, a Caixa acabou tomando o espaço, então começamos uma nova mobilização em cima desse aspecto com a Caixa. E aí eu quero aproveitar para mais uma vez enfatizar, tanto o Instituto IDEA, quanto o Laboratório de Conservação e Gestão Costeira da Univale, quanto a própria Comissão de Meio Ambiente da OAB foram muito parceiros no início até para definir quais os rumos iríamos tomar. E aí, entre esses aspectos, o que nós fizemos? Nós fomos como comissão ao prefeito municipal, pedindo providência ao prefeito e que ele fizesse um decreto, como declarando a área de interesse social e para fins de implantação dessa unidade de conservação. Sim. E o prefeito analisou e acabou fazendo esse ato muito importante. Então, por pedido do Legislativo representando a comunidade e embasado tecnicamente, nós encaminhamos esse pleito, foi atendido pelo prefeito. E ao mesmo tempo o leilão estava chegando, Lacerda. O leilão estava marcado para o dia 18, dia 18 de março. Mas eu queria entender quem é louco de comprar uma área dessa. Porque a partir do... Não, vamos ser justos aqui, o termo eu estou usando isso, porque é pegar dinheiro, é jogar dinheiro no local de problema, só se tem dinheiro sobrando. Por quê? Se tinha uma empresa que era proprietária, ela perde por quê? Eu entendo que se essa empresa perdeu o espaço por não pagar, foi porque ela sabia que ela não podia fazer nada ali. Aí um leilão agora, a Caixa Econômica vai fazer, de uma área que está sendo discutida, eu diria até judicialmente, posso dizer assim? Está na justiça já? Para quem é que vai participar de um leilão desse? A não ser o interesse da própria comunidade e o órgão público, no caso a prefeitura. Como é que funciona isso? Pois é. Bom, importante nós destacarmos ali os papéis também, que a Caixa é uma instituição financeira, né? E que adquiriu como garantia. Então, entende-se dentro dos seus trâmites esse encaminhamento inicialmente. Só que, de fato, o valor ambiental é inestimável. Pois é. Agora, para o empreendedor que vai adquirir pensando em fazer algo, como não tem plano de manejo, não é possível construir. Então, fica muito na especulação. Agora, esse ato daí do prefeito municipal dizendo que vai se criar uma unidade de conservação já é um outro cenário, né? Já dificulta, então, inclusive, o próprio leilão, eu estou enganado? Agora o leilão já fica com mais uma restrição. E aí o que nós buscamos com a Caixa, exatamente nesse diálogo, e quero reconhecer e agradecer ao senador Esperidião Amin, que conseguiu essa intervenção com o presidente da Caixa, tanto para suspender o leilão naquele momento, quanto para agendar a reunião, que foi do momento, não, vamos conversar. Balneário Camboriú tem interesse pela área, a Caixa, a princípio, vai ter essas dificuldades no leilão, o próprio valor é questionável, né? Sim. Então, ficou aí nesse objetivo do município e a Caixa conversarem e de ter novos encaminhamentos e negociações. Estivemos em Brasília conversando e agora esperamos a Caixa vir aqui para novos trâmites com o município para ver como vamos encaminhar esse aspecto da área, né? Sim. Falar um pouquinho ainda nesse bloco com relação à conservação do local. Vocês que acompanham isso e se preocupam bastante com a preservação do meio ambiente ali, como é que vocês têm percebido a ação do poder público no sentido de manter essa área preservada, não na área jurídica, mas na área de ação? Doutora, e depois o Cristiano, por favor. Como a área hoje é uma área particular, né? Então, não falando da praia em si, né? Porque como foi colocado a praia em si, né? A areia, a água são áreas públicas, né? Mas o imóvel é um imóvel particular.
Então acaba que a prefeitura não tem uma inserção direta, né, nessa área, a não ser, claro, que se ela receber denúncias em função de algum ato, né, irregular. Mas, inclusive, a gente até já participou acompanhando na época, acho que, se eu não me engano, Cristiano, era o promotor Pedro Nicolau, né, que até pediu para a gente acompanhar, porque havia uma denúncia de que haviam cabeças de gado, né, pastando na região de Restinga, até dando a entender, né, com fins de descaracterização da vegetação, né, e a gente acabou então acompanhando, né, essa denúncia junto com o promotor. Mas eu diria assim que não existe uma inserção direta, né, da prefeitura no sentido de fiscalização, a não ser, claro, né, os atos normais, né, de atribuição, né, da prefeitura dentro do que é de praxe, digamos assim, né, nesse atendimento, mas não é um atendimento especial, né, em função das características daquela área. E o Instituto tem alguém fiscalizando isso ou não? O IDEA sempre ajudou bastante nessa fiscalização, né? A gente fez várias denúncias para eles retirar aquele gado que estava lá dentro, né? E daí a gente acabou conseguindo que eles retirassem aquele gado, porque o gado é uma estratégia para ir descaracterizando realmente a vegetação. E o que acontece? O IDEA, como ele é de utilidade pública, as pessoas procuram muito, né? Então eles veem as coisas que estão acontecendo e daí eles acabam fotografando e procurando o IDEA para que o IDEA tome alguma providência. Daí, às vezes, assim como é muito pedido, daí o IDEA acaba fazendo a denúncia, encaminhando para o Ministério Público. Muitas vezes faz os laudos técnicos, que a gente tem bastante profissional, o corpo técnico do IDEA é muito bom, né? E daí a gente faz os laudos técnicos e encaminha para as autoridades competentes. Ok. Nós vamos ao primeiro intervalo e voltamos para continuar falando do tema de hoje, que é qual o futuro da Praia de Taquarinhas. É um instante só, voltamos já. Onde será investida a verba de educação este ano? E o transporte público? Vai mudar? Estamos preparados para o turismo neste verão? Não basta ter as perguntas, é preciso saber as respostas. Quem acompanha o que acontece na Câmara de Vereadores ajuda Balneário Camboriú a crescer. Sessões toda terça e quarta às 18h30 na Câmara, pela TV ou pela internet. Acompanhe também pela TV Câmara nos canais 20 e 39.5 da TV a cabo CCS ou pelo site balneariocamboriú.sc.leg.br. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Estamos de volta à segunda parte do nosso Câmara Debate. O tema do programa, qual o futuro da Praia de Taquarinhas? Os convidados de hoje é o vereador André Meirinho, do PP, também o presidente do Instituto IDEA, o Cristiano Voitina, e a doutora em Conservação da Natureza, a Rosemary Carvalho Marenzi. No último bloco, nós falávamos sobre a situação da praia que pode ir a leilão. E em função do que foi conversado, eu disse quem seria o louco de investir dinheiro numa área e que está passando por essa discussão aí de que vai ser parque, se não vai ser, se vai ser uma área de preservação, se vai poder usar. E aqui no intervalo, a doutora conversando conosco, ela fez uma observação, que eu gostaria que ela trouxesse essa observação para dar uma clareada, inclusive, na observação que eu fiz, né? Ok. Você perguntou qual é o louco, né? Eu diria assim, que né, então. Poderia existir um louco, né, bem intencionado, com dinheiro, que quisesse comprar para preservar, seria ótimo, todo mundo ia gostar, né? Mas a gente acredita que não, a gente, assim, no sentido de que a área, apesar de ter restrição legal, né, e estar contida dentro de uma área de proteção ambiental, que é uma categoria de unidade de conservação, ela ainda não está totalmente livre, digamos, da possibilidade de uso e de ocupação. Existem espaços, a gente até elaborou, né, um mapa de legislação e a gente percebe que tem algumas porções que são APP,
área de preservação permanente, né? Sim. APP, sim, são áreas em que não é possível o uso, Exato. a não ser que você justifique com fins de utilidade pública, interesse social, como, por exemplo, os portos, né? Os portos, a maioria deles se dão em áreas de preservação permanente, mas aí você tem um uso de interesse coletivo, né? Então, se justifica Mas normalmente usar... tem uma contrapartida, né? E ainda tem as uma medidas compensatórias e tal, né? Isso. Exatamente. Então, assim, parte da área é APP. Parte da área também, pelo novo Código Florestal, ela está com inclinação entre 25 a 45 graus, e nessas áreas é proibido edificações, mas é possível, por exemplo, implantação de trilhas ecológicas, uma sede de visitantes, se fosse o caso, né? E outras áreas em que ainda é possível, né? E desde que, né, isso vá de encontro o plano de manejo, que é o documento que está sendo elaborado, né, para estabelecer o planejamento do que pode e o que não pode nessa área de proteção ambiental da APA da Costa Brava. Qual o percentual que poderia, no caso, quem viesse a participar desse leilão e, porventura, adquirir toda essa área, 60? Em torno de 60 hectares, 60 né? hectares. Qual a área que ela poderia, de fato, utilizar e não interferir? Sim, assim, na outra área. A grosso modo, tá, eu te diria assim, não lembro exatamente, mas eu te diria acho que em torno de uns 20%, 20 a 30%. Dessa área. Isso, mas desde que, né, fosse de encontro o que estabelece o plano de manejo da APA da Costa Brava, porque hoje esse plano de manejo, ele está sendo analisado pelo Conselho Gestor, né, ele está em processo de análise. Sim, e alguém podia falar sobre a senhora ou o próprio vereador, o que tem dentro desse plano de manejo hoje que pudesse gerar interesse em alguém adquirir essa área e utilizá-la em benefício não só da preservação, mas em benefício próprio, porque afinal de contas é um investimento que se faz, ninguém hoje em dia investe sem pensar em retorno. Tá, então... Infelizmente, mesmo sendo na área ambiental, né? O IDEA tem uma cadeira no Conselho Gestor da APA Costa Brava. Então, na verdade, o plano ainda está sendo elaborado, porque o Conselho foi reestruturado, mudou alguns personagens ali, e hoje, então, esse plano de manejo está sendo elaborado. Então, quer dizer, ainda esse plano é que vai dizer realmente se vai permitir alguma edificação ou alguma descaracterização daquela área lá, entendeu? Mas vai se entrar dentro do consenso, os conselheiros vão dizer realmente. Tá, mas então nós temos duas situações. Como disse o vereador aqui, André Meirinho, já existe a possibilidade desse leilão acontecer. E a gente não tem um plano de manejo definido. Como é que fica essa situação? Eu adquiro uma área que não tem um plano de manejo definido e daqui a pouco vão querer impor regras ao que eu comprei ou vão ter que se adequar à minha necessidade. O plano de manejo vai se adequar à minha necessidade. Queria entender isso juridicamente ou politicamente, ou enfim, dentro desse contexto todo. Como é que funciona isso? Então, quando você compra uma área que está dentro de uma APA, você tem que tem que entender qual é que é o plano de manejo que tem daquela APA. Então certo? O leilão não pode acontecer. Não, o leilão pode acontecer, mas o comprador ele é meio que uma roleta, porque ele não sabe ainda o que vai acontecer no plano de manejo dessa APA, certo? E ele tem que entender também que grande parte dela já é uma área de APP. E a área de APP você pode comprar, você pode vender. O que acontece é que o que você pode fazer lá? Por isso tem que se fazer a consulta de viabilidade sempre quando você vai comprar alguma área. Sim, mas aí eu vou voltar aqui no que a doutora falou. Depois eu quero ver quais os trâmites estão acontecendo para que a situação se defina dentro do que se pretende com relação à área. Mas a senhora falou que eu posso utilizar 20%. Eu estou questionando isso para que fique bem claro para o nosso telespectador como essa situação é complexa. Não é tão simples assim. Inclusive, de repente, alguém tem interesse, está ouvindo aí um empresário, tem interesse em comprar a área. Mas se a senhora disse que em torno de 20% eu posso utilizar e ainda não tem um plano de manejo definido, como é que fica isso? Como é que eu entro num processo desse? Existe... Aí eu volto
dizer que a pessoa é louca, né? Entrar num processo desse. Existe uma insegurança, sim, Pois né? existe uma insegurança. Mas não só nesse imóvel de Taquarinha, se a gente for pensar em várias situações comerciais que estão ocorrendo dentro da APA da Costa Brava, né? Então, é uma questão que um plano de manejo, ele não vai inviabilizar o uso, né? Ele vai ordenar o uso, principalmente sendo uma APA. Dentro das unidades de conservação, a APA é a categoria, digamos assim, menos restritiva, né? Qual é o principal objetivo de uma APA? É ordenar o uso e a ocupação, né? Conciliado à conservação da biodiversidade. Então, se estabelece, por exemplo, fora de uma APA, vou dar exemplo, né? Digamos que o parcelamento mínimo de um imóvel fosse de 5 mil metros quadrados. Dentro de uma APA pode ser 10 ou 20 mil ou 30 mil metros quadrados. Então, não inviabiliza o uso, mas, né, estabelece, digamos assim, um cuidado especial com relação àquela área em função das características que ela tem, né? Sim. E só para complementar o que o Cristiano está colocando aqui, a gente entrou um novo conselho, né, agora na questão da APA da Costa Brava, então está sendo discutido, né, analisado o plano de manejo, mas já teve todo ano passado, né, uma discussão sobre o plano de manejo. E o comprador já tem uma referência de mais ou menos o que ele vai poder usar ou não? Tem digamos, uma certa indicação, sim. Mas para aquela área, especificamente de Taquarinhas, né, o que o plano de manejo, ou a proposta do plano de manejo, né, estabeleceu, foi a criação de uma unidade de conservação. Certo. Então, né, já foi no sentido de atender esse, digamos, apelo, né, da sociedade, né, que começou com esse processo ali em 2008, 2009. Só que nessa proposta do plano de manejo, eles não estabeleceram a categoria, porque nós temos 12 categorias de unidades de conservação, né? Claro que eu não posso ter, por exemplo, uma APA dentro de uma APA, então teria que ser uma categoria mais restritiva dentro dessa APA, né? E o que tem se trabalhado, né, independente do plano de manejo, né, como o Meirinho já colocou, na proposta inicial começou com a categoria de parque estadual, hoje a nível de município se mantém essa categoria de parque, né? Porque se percebe que é uma categoria que vai muito de encontro, né, às características que existe lá no local, que é o quê, né? Que é um ecossistema conservado, né, um ecossistema de restinga, de mata atlântica conservado e conciliado uma beleza cênica, né, indiscutível, né, que é normalmente o que justifica a criação de um parque, né? E é importante também a gente colocar aqui que um parque, ele é aberto à visitação pública, né? Inclusive ele traz infraestruturas de segurança para o visitante, né? E ao mesmo tempo infraestrutura que minimize o impacto do visitante na unidade de conservação, né? Então parece que realmente a categoria parque vai de encontro, né, a esses propósitos que se tem para a área. Vereador, vamos lá. Só queria fazer um complemento até, que independente desses fatos e esses trâmites da questão de faltar o plano de manejo, o decreto do prefeito, além de complementar a proposta já para a APA, e o decreto recente já diz, posição do poder público para se fazer uma unidade de conservação, então o objetivo, né, é manter preservado. E até eu gostaria de pedir à professora Rosemary, ao próprio Cristiano, até porque embasaram, né, tecnicamente o nosso pedido ao prefeito, para falar até do decreto, da importância, né, nesse sentido da área para o interesse social, né, e os passos para a unidade de conservação. Sim. Posso falar? Deve. Então, assim, ó, o parque, né, é uma categoria de uso público, né? Então, para ser transformado em parque, ou a negociação com a Caixa, né, ou se alguém for, né, e adquirir essa área, né, então vai ter um proprietário dessa área, então é preciso, né, desapropriar e indenizar essa área, então precisa de recurso financeiro, né, porque o parque é uma área então de uso público, né? Então vai ter que existir esse trâmite aí, né, de recursos, né, que podem vir também ao longo do tempo, né?
a médio prazo. A gente tem unidades de conservação, a exemplo, por exemplo, em Curitiba, né? Curitiba é a cidade reconhecida como uma cidade ecológica, né? Mas a gente tem alguns parques municipais dentro de Curitiba que até hoje ainda não estão totalmente regularizados em termos de situação fundiária, né? Porque acaba prevalecendo muito também o interesse da coletividade, né? E quando o prefeito, então, decretou a área como de interesse social, né? Ele assume, então, né, que existe um interesse coletivo sobre essa área, né? E é de praxe esse tipo de instrumento, né? Um decreto que antecede a criação da unidade de conservação, porque ela passa a ter, digamos assim, o seu reconhecimento, né? E em termos de valores, ela tende a diminuir o seu valor, né? Porque se é um uso coletivo, né? Se muda esse entendimento. Com relação aos passos que o Meirinho solicitou que a gente comentasse, né? Precisa de um estudo técnico, né, que justifique a categoria, os limites de unidades de conservação, né? A gente tem um pré-estudo, digamos assim, que é aquilo que a gente apresentou em 2008, 2009, né? Ele precisa ser atualizado, né, principalmente em relação às coordenadas geográficas, né, definindo que lugar no espaço geográfico é esse, né? E com esse estudo, aí deve-se existir a consulta pública, né? Levar para a comunidade, né, explicar, né, a proposta de categoria de PAC e ouvir da comunidade, né, realmente para efetivar, né, e legitimar esse interesse. Vereador, quais os próximos passos em busca dessa unidade, falando politicamente de conservação, e falasse um pouquinho das reuniões em Brasília, como é que foi? Certo. Bom, então os passos, nós, primeiro, mais uma vez, destacar o movimento, né, a comunidade e tecnicamente, então, a Univale, com IDEA, com a própria Comissão do Meio Ambiente da OAB, fazendo esse embasamento técnico, o prefeito fez a declaração da área de utilidade pública, o leilão iria acontecer no dia 18 de março, então o senador Espírito Amin conseguiu suspender. E suspendeu no seguinte sentido, primeiro a gente estava tentando desde fevereiro uma reunião com a Caixa para tratar sobre o assunto, para ver as possibilidades, e aí já tinha sido combinado, tinha sido conseguido para o dia 20 a reunião, e aí lançaram o leilão no dia 18. 2 dias antes. Então, não faz sentido que faz, né? Sim. Depois do leilão também não adianta a gente conversar. Aí então se conseguiu suspender. Então foi muito importante. A reunião do dia 20 continuou. No dia 20 ocorreu. O leilão foi suspenso do dia 18. Foi suspenso do dia 18. A reunião, previamente a reunião ficou para o dia 20. E aí o que foi conversado no dia 20? Foi com o presidente da Caixa Econômica Federal e destacar a importância que os nossos representantes estiveram lá. O senador Espírito Amin com o senador Dário Berger, né, destacar que até adversário histórico, estavam juntos, e 5 deputados federais. Então mostrando, como diz o próprio senador Espírito Amin, Taquarinhas conseguiu reunir essa bancada e conseguiu uma reunião com a Caixa, porque foi o que Taquarinhas, né, o grande diferencial que foi Taquarinhas. Então foi destacado na reunião a própria questão de valor adquirido, que deveria ser analisado, foi destacado a importância para o município, o próprio prefeito mostrou qual o objetivo que quer de fato a unidade de conservação. Então ficou de se debater entendimentos entre o município e a Caixa, dentro da legalidade, dentro das possibilidades de cada um, para chegar a um denominador comum. Na semana seguinte, o prefeito conseguiu audiência com a Caixa, eu estive presente junto ao prefeito, participaram ainda os vereadores Roberto Souza Júnior e Jocelyn Nazari, que estavam em outras reuniões, e então ficou de alinhar mais alguns aspectos e de uma visita técnica da Caixa a Balneário Camboriú, a equipe da Caixa Balneário Camboriú, junto com a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Planejamento do Meio Ambiente, para analisar tecnicamente, levantar a própria questão de valores e ver dentro das possibilidades, né, debatendo com a sociedade, existe uma série de possibilidades. A gente fala da questão de compensações ambientais, a própria questão da marca naquele espaço, da projeção do que isso representa sendo em Balneário Camboriú, mas lógico a Caixa tem as suas limitações. Então vai ser preciso então,
alguns ajustes técnicos dentro da possibilidade da Caixa, dentro da possibilidade do município, para ver o que pode ser feito. Agora, é por isso que eu sempre procuro enfatizar, importante que a comunidade siga perseverante e cobrando dos representantes soluções para que todos possam ter acesso à praia e que ela esteja preservada para as presentes e futuras gerações. Com certeza, é o que a gente espera. Vamos continuar falando sobre esse tema, o futuro da Praia de Taquarinhas, no próximo bloco. É um instante só. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Imagine um lugar de contrastes, com praias badaladas e praias agrestes. Arquitetura moderna e história preservada. A natureza ao lado de uma cidade agitada. Turismo de negócios, esportes náuticos, compras, gastronomia, qualidade de vida, diversão noite e dia. Eu amo esse lugar. Eu amo BC, Balneário Camboriú. Para visitar ou para morar, o seu melhor lugar. Estamos de volta à última parte do nosso Câmara Debate. O tema do programa de hoje, qual o futuro da Praia de Taquarinhas? Já falamos sobre vários assuntos, inclusive no último bloco, como a comunidade pode participar. Os convidados de hoje, falando sobre esse assunto, é o vereador André Meirinho, do PP, o presidente do Instituto IDEA, o Cristiano Voitina, e a doutora em Conservação da Natureza, a Rosemary Carvalho Marenzi. E eu pergunto agora para o presidente do Instituto IDEA, e depois fiquem à vontade para interagir, como a comunidade pode participar e interagir para que ajude vocês a resolver esse problema. Sim, toda a mobilização toda que é feita, a comunidade reivindicando, né, através das mídias, isso é muito bom, e cobrando dos nossos políticos, né, uma posição, isso é muito importante. E o IDEA está sempre fazendo alguma coisinha assim para estar lembrando e mostrando sobre essa praia, às vezes a fragilidade, né, desse bioma, desse ecossistema que tem lá, né, dessa riqueza nossa, né, porque eu falo, é uma riqueza nossa. E eu sempre digo assim, quando alguém compra uma riqueza dessa e acaba explorando ela e vendendo ela, ele roubou um tesouro nosso e ele vai ficar mais rico e ele vai para uma outra área nossa e acaba roubando também. Então a gente deve sim se unir, se mobilizar, que é o que a IDEA vem fazendo junto com a comunidade, com muitas instituições que apoiaram a IDEA, a OAB sempre também esteve junto com a gente, é muito importante. E agora tem agora, nesse mês ainda, o IDEA, junto com uma grife chamada Santa Costa, essa Santa Costa ela tem uma pegada ambiental bem legal, ela só apoia assim, movimentos assim, que são de uma questão ambiental ou social. E eles vão lançar uma camiseta da Taquarinhas. Isso, e daí a gente vai fazer um abraço na praia lá e vai sair o lançamento da camiseta. Já está na forma, já está sendo feita, eu não sei o dia certinho que ela vai estar pronta. O site de vocês, quem estiver nos acompanhando, pode obter informações, né? Justo. O site é o IDEA? IDEA.com? Isso. .com.br ou só .com? IDEA.com.br. Então todas essas informações de data ela vai conseguir lá, inclusive como adquirir a camiseta também? Isso, essa grife, eles são muito bacana, eles quando uma causa assim, eles produzem uma quantidade de camiseta, a metade eles doam para a instituição, para ela conseguir dinheiro, para poder fazer essas mobilizações, tudo, e a metade ela vende que é ali na costa, na Praia Brava ali, que eles têm a loja deles ali. E o objetivo desse recurso arrecadado é repassar para vocês, para o movimento? Assim, a metade da produção das camisetas eles dão para o IDEA vender. E gerar recursos. Isso,
Eu fiz um movimento chamado Observa BC, que era para a eleição da ave símbolo para Balneário Camboriú. Aí eles fizeram uma camiseta com a ave que foi eleita ave símbolo de Balneário Camboriú. Aí ele deu a metade da produção pro IDEA na verdade não, pro projeto Aves Catarinenses. E daí a gente vendeu com esse dinheiro já está fazendo um outro evento que se chama Observa Santa Catarina, para a gente tentar eleger a ave símbolo de Santa Catarina. Legal. Vereador, nós falamos de eventos realizados pelo IDEA, mas e a Câmara de Vereadores que está envolvida nesse processo e que tem que defender os interesses da comunidade e nesse momento específico da comunidade em torno da região de Taquarinhas? O que a Câmara tem feito, além de suas ações, e pode fazer daqui para frente para auxiliar? Sim, é importante nós destacarmos, né, como já falamos do processo histórico, dentro das limitações da Câmara, que é representar até a voz do cidadão, né, e do mais solicitar ao Executivo e cobrar do Executivo. É importante nós falarmos que também está tramitando um projeto de lei na Assembleia Legislativa novamente da criação do Parque Estadual da Praia de Taquarinhas. Foi o deputado Ivan Nats que protocolou. Então, um outro movimento que vem ao encontro da questão de manter Taquarinhas preservada. Mas alguns colegas vereadores também têm se manifestado na tribuna sobre a importância, né, de Taquarinhas, tanto a questão de preservação quanto a questão do turismo. E nós seguiremos né, engajados na busca de soluções, de ver o que pode ser feito aí entre o município, Caixa e outras alternativas, né? Então é importante que a sociedade venha contribuir, inclusive com alternativas, com soluções. Mas o principal é exatamente o defender a ideia. Né? Falando do Instituto IDEA, mas defender a ideia exatamente por Taquarinhas. E destacar muito que quem manteve o espaço preservado até hoje foi muito mobilização da sociedade, das audiências públicas, papel da imprensa, para destacar. Na continuação dos projetos, seja ele estadual ou municipal, da unidade de conservação, porque aquele primeiro lá de 2011 foi feita audiência pública em Balneário Camboriú e a comunidade aprovou e defendeu. Agora, se for um novo, tanto estadual quanto municipal, vai precisar de uma nova audiência pública, convalidando o que o Poder Executivo vem defendendo. Então, a tendência é que venha ocorrer uma nova audiência. Mas é importante a gente destacar o papel do cidadão e da imprensa defendendo e dizendo, não, realmente nós queremos garantir aquela área preservada para presente e futuras gerações. Certo. Então, isso é fundamental e é o que faz, como disse o Cristiano disse, é o que tem mobilizado e, por exemplo, fez reunir 2 senadores e 5 deputados federais numa reunião com a Caixa para debater Taquarinhas. Né? Então, importante, parabéns à comunidade que está engajada. Doutora, eu queria lhe fazer... A senhora está envolvida diretamente com o meio ambiente ali de Taquarinhas, né? com os alunos, com o pessoal da faculdade. Vou fazer uma pergunta que ela pode parecer assim, dentro de um contexto, mas por que esse cara está fazendo essa pergunta? Mas que muita gente do outro lado deve estar imaginando dessa forma. O ser humano, de um modo geral, ele é predador. E basta ver o que nós fizemos no nosso planeta. Né? Aí eu pergunto, o que tem de tão importante ali naquela área, já que o ser humano tem essa característica devastadora, tão importante que é necessário preservar? Eu acho que quando a gente pensa a nível de município de Balneário Camboriú, que a gente tem uma grande parte dela urbana, né, já urbanizada, então a gente começa a perceber a importância no sentido que eu acho que nós temos, apesar desse espírito predador que você coloca, né, a nossa essência humana, ela tem essa carência de contato com a natureza também, né? Tanto é que quando a gente quer, né, buscar saúde mental, a nossa tendência é buscar esses lugares, né, com uma natureza, né, que possa realmente nos proporcionar esse encontro com a espiritualidade, né, com a gente mesma, né? Então eu acho que essa é uma bela oportunidade para isso, né? A gente tem assim
grande parte da área, como eu coloquei, né, está urbanizada, né, é de propriedades particulares, né, e eu acho que seria uma grande oportunidade da gente estar tornando, né, essa área pública, né, coletiva, e com essa possibilidade, então, né, de uma área em contato com a natureza, né? Sim, além da Restinga, o que mais nós vamos encontrar ali nessa área de 60 hectares, não é isso? Sim. Encontrar aves, animais marinhos. Sim, as aves até o Cristiano já pode destacar, falar depois. Mas antes disso eu queria destacar assim, a própria forma, né, a geomorfologia daquele local. A gente tem um promontório costeiro, né, que é essa elevação geológica que se direciona para o mar, né? Então esse promontório, ele por si só, ele acaba se comportando como se fosse uma ilha, né? Porque você tem o oceano em grande parte rodeando, né, esse promontório, por outro lado, você tem ali a interpraias cortando, né, esse promontório, e ainda você tem, claro, a parte da encosta ali da Mata Atlântica que consegue conectar, né, a Mata Atlântica com esse promontório, né? Então, assim, em termos de biodiversidade, acaba sendo um refúgio importante, né? Então, além da questão da beleza cênica, né, como refúgio, né, para a biodiversidade se torna também bastante importante. E eu ainda ressaltaria também a questão da própria qualidade da água da praia, né, a questão de balneabilidade, né, que também é bastante importante. Pode falar? Só destacar, né, complementando, professora, até que isso nós falamos ali do território em geral, mas se a pessoa vier do mar, tem a impressão que está descobrindo o Brasil ainda, né? Pelas características ali do local. Então, é um grande diferencial, como dissemos, inclusive turístico para Balneário Camboriú, né? Em contraponto a toda a urbanização, ter um local, né, preservado, né, dessa forma. Importante, Cristiano, falar também a questão da migração de aves. Pois eu queria ouvir isso agora, já que você, pelo jeito, conhece bastante isso, né? Eu fiz um livro chamado Aves Catarinenses. Eu lembro desse livro, eu tive a oportunidade, inclusive, de apresentar esse livro em alguma emissora que eu trabalhei, se não me falha a memória. Que bom. Então, ali o que acontece? Tem aves que atravessam o planeta do Polo Norte ao Polo Sul. Então, muitas vezes essas aves viajam à noite. E o que acontece? Elas precisam dar uma parada para descansar, se alimentar. Então, para essas aves, essas áreas a gente acaba chamando de trampolim, porque uma ave dessa não vai pousar na praia central. Ela vai procurar um local mais reservado, entendeu? Porque na verdade refúgio, ela, né? ela quer descanso, ela não quer barulho, luz, então ela vai para lá para ter um descanso, e muitas vezes se alimentar para seguir viagem. O biólogo trata essa área como trampolim, são áreas trampolins, né? Que ela pousa ali, e tem alguns que são moradores de lá, assim, são várias espécies de aves que habitam, que moram lá, né? E inclusive que não são migratórias, é isso? Que não são migratórias. São moradores dali mesmo, da região, desse tipo de mata, né? Desse tipo de bioma. Então, por exemplo, a Maria da Restinga, que é um pássaro que ele é ameaçado de extinção, tem pouco justamente pela degradação ambiental, né? Desse bioma, né? Então, Maria da Restinga é um desses pássaros, mas voltando assim também como uma riqueza turística, nessas mobilizações a gente trabalhava muito com as pessoas e tinha uns relatos bem interessantes. E tinha o seu Júlio, um morador lá do estaleiro, que estava sempre junto com a gente nessas mobilizações, segurando cartaz, defendendo, lutando, né? Mostrando, né? que era a favor da preservação e não de nenhuma alteração daquele local lá. E daí ele andava de ônibus às vezes, tudo de coisa. Daí um morador pegou e falou para ele, disse: "Seu Júlio, mas você já viu que o projeto da praia ali, o projeto do resort, você viu esse projeto e tudo? Esse é o projeto que eu vejo todo dia. É um projeto lindo, bonito demais, é um projeto de Deus." Né? Ele falou assim: "Eu achei muito lindo aquilo ali e é o que o povo também quer também. Tem um pedacinho tipo que Deus fez, que Deus criou daquele jeito, deixa um pouquinho sem a interferência nossa para a gente ter esse momento de reflexão, de também, como o Merinho falou, que o Merinho está junto com a gente desde o início lá, quando houve os momentos de mais perigo mesmo, de ocupação daquela área lá. Então,
o que acontece? Eles falam muito isso. Isso aqui, quando a gente para lá e conversa com as pessoas que estão fotografando ali, eu acredito que é um dos locais de Balneário Camboriú mais fotografados. Ali onde tem aquele mirante ali, que vira direto para a Praia de Taquarinhas. Então, eles falam assim, isso aqui devia ser assim, que era todas as praias quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, né? E só complementando agora então, né, pela fala do Cristiano também, puxando para o nosso lado, lá da Univale, né, se torna um ambiente, assim, um laboratório, né, a céu aberto para pesquisa. Então, assim, são poucos os locais que hoje a gente consegue fazer pesquisa, porque, né, todos eles sofrem muita intervenção, né, humana. E ali a gente tem tanto para entender um pouquinho, né, a importância da restinga na questão de regulação da dinâmica marinha, né, também a questão dessa conectividade de aves, né. Então, assim, é muito interessante, né, o potencial que tem para pesquisa. E educação ambiental também, né? Atividades de ensino que podem ser utilizados esse espaço também, né? Então eu acho que justificativa você tem bastante para conservar a área, né? Justificativa que não falta. E o vereador andou bastante por ali, né? Deve ter também essas justificativas para poder levar para Brasília, para convencer o prefeito, a todo mundo a conservar e preservar essa área, né, vereador? É importante destacar, nós somos, como vereador, o instrumento de representação da sociedade, né? E se não fosse, né, a questão técnica, e isso é importante, nós colocamos à disposição do prefeito o aspecto técnico da Univale, do IDEA, da OAB, cada um na sua área, na sua especialidade, mas para defender um objetivo, um diferencial para Balneário Camboriú. E é dessa forma que eu procuro atuar na administração pública, trazendo, né, o conhecimento específico, trazendo a universidade, já uma série de ações, né, que pude fazer em parceria com a universidade, com conhecimento técnico específico. É dessa forma que eu imagino que a gente possa defender tantas políticas públicas, em especial esta de Taquarinhas, que é um grande diferencial por tudo que foi levantado. Então vamos seguir, né, engajados e representando, né, buscando defender esse interesse da sociedade e que tem nos procurado, e esse vai ser o nosso foco, a busca, né, de uma solução nesse sentido, e assim como tantas outras áreas, né, de políticas públicas, procurando levar de forma técnica o objetivo do desenvolvimento sustentável para a nossa cidade. Estamos chegando ao final do programa, quero agradecer a todos, ao vereador, a doutora, também o presidente do Instituto, por estar aqui conosco. Deixar esses minutos finais, para que vocês possam deixar um recado, começando pelo Cristiano. Obrigado, viu, Cristiano? Uma boa noite. Recadinho para quem estiver nos acompanhando. Fique à vontade. Quando o IDEA abraçou essa causa ali de defender Taquarinhas, as pessoas diziam, Cristiano, isso é uma loucura, isso é que nem um pincher brigar com um pitbull, pelo poder que tinha a empresa que comprou toda a área ali, né? Eu disse, olha, a diferença acho que é um pouquinho maior, é que nem uma abelhinha ir contra uma pessoa. A pessoa dá um cutucão e joga fora. Agora, se a abelhinha vai lá e traz o enxame todo, bota qualquer marmanjo para correr. E daí foi que a gente usou bastante essa ferramenta. Através de palestras, a gente mostrou o que era a Taquarinhas e o perigo que estava correndo, e que se quisessem ter aquilo, continuar tendo aquilo e preservado daquela forma, teriam que sim mostrar e ir à luta. E a gente foi com essa mobilidade, com o auxílio da população, que a gente conseguiu ir segurando até hoje essa praia aí. Agora parece que está mais fácil de salvá-la. Que bom, obrigado pela participação. Doutora, muito obrigado pela participação, esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade, fique à vontade de dar o seu recado. Obrigada, então, a gente é que agradece a oportunidade, né, de estar participando desse momento aqui. E o que eu queria colocar é um pouco do que o Cristiano traz, né, que é a questão de quando as pessoas se mobilizam, né, em função de uma causa, elas realmente têm poder, né, de transformações, né, e é importante, eu acho que essa percepção, né, desse poder de transformar, né, acreditar nisso, né, e ao mesmo tempo também no sentido de que vale a pena investimentos, né, a gente investe em tanta situação, por que não investir em áreas naturais, né,
que trazem bem-estar, né? E como a gente falou, tantas outras justificativas, questão de pesquisa, né? De turismo, que também acaba trazendo retorno econômico, né? Então, como a gente colocou e a gente frisa, né? Eu acho que os benefícios são imensos e só tem-se a ganhar, né? Muito obrigado e uma boa noite. Vereador, mais uma vez, muito obrigado. Prazer tê-lo aqui novamente no Câmara Debate. Seu recado final. Obrigado, Lacerda. Te agradecer a professora Rosemary, Cristiano Voitina, pela participação, pelo engajamento e dizer para a comunidade que eu defendo muito, né, o norte do desenvolvimento sustentável, que equilibra o aspecto econômico, social e ambiental, né, que é o tripé da sustentabilidade. E, de fato, cidades globais em algum momento garantiram áreas verdes. Balneário Camboriú até possui poucas áreas verdes urbanas. E Taquarinhas é um grande diferencial por tudo que já foi levantado, né, inclusive para a principal vocação de Balneário Camboriú, que é o turismo. Então é importante que nós, né, tenhamos uma visão geral, global da cidade, nos seus diferenciais, buscando colocá-la em equilíbrio e garantindo, né, um espaço diferenciado. Então, agradecer a todos, que a população continue engajada e nós vamos procurar continuar fazendo a nossa parte. Então, boa noite a todos e ficamos sempre à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos. A você de casa que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Eu termino sempre fazendo convite para continuar acompanhando a programação da nossa TV Câmara. Um grande abraço e até o próximo Câmara Debate. Até lá.